Nos rankings de recompensas mais altas temos um fato importante. Qualquer um acima de 1,5 bilhão tem o potencial único de ter a força de um Yonkou ou mesmo ser o próximo rei dos piratas. E Loki agora acaba de ser revelado com uma das maiores recompensas da série, junto com uma conexão misteriosa ligada à ascensão de Shanks como Yonkou. Quer saber tudo sobre uma das maiores revelações de Elbaf? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Pô, melhor capítulo da história do One Piece, que capítulo insano. Muita coisa interessante sendo revelada, recompensa do Loki, conexão com o Shanks. E ó, o circo vai pegar fogo. Assiste esse vídeo até o final, porque... Não acredito que o Oda fez isso, não vou nem dar spoiler. Assiste o vídeo até o final, vai sair daqui ó, borbulhando de teorias, de tanta coisa boa que eu trouxe nesse vídeo. Mas antes de embarcarmos nessas revelações, deixa eu apresentar algo grandioso para vocês. Se liga aí. Olha só galera, entender os fundamentos tecnológicos mudou a minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi para onde o mundo caminhava, ficou fácil focar em algo único. Ganhar dinheiro na internet. E eu faço isso desde 2011. Tecnologia é o futuro e hoje a demanda é alta. E conhecimento gratuito é, como eu gosto de dizer, algo de valor incalculável. Está rolando a inscrição para a imersão Dev Back-end da Alura e do Google. Então chegou a sua oportunidade de se consolidar, ter conhecimento e fundamentos em lógica de programação. Você vai criar um projeto do zero com a API do Gemini, a IA do Google. Vão ser 5 dias imersos e ao longo das 5 aulas você vai aprender desde os fundamentos de back-end até o desenvolvimento de um projeto prático, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia dentro dessa área. Os projetos são parte fundamental da didática da Alura, que é de longe a melhor escola de tecnologia do Brasil, com conteúdos construídos por especialistas referenciados da área de desenvolvimento. Aí talvez alguns de vocês estão pensando aí, poxa, não conheço nada disso, mas eu queria fazer. Mesmo que você não tenha conhecimento prévio em lógica de programação, isso aqui é insano, hein? Vai ser liberado um curso de nivelamento para te ajudar a se preparar para os conteúdos da imersão. Sim, um curso de nivelamento. Então galera, saia na frente, domine todo o potencial do futuro. E mais uma vez, aulas 100% online e gratuitas. E você vai inclusive ganhar um certificado ao completar as aulas. As inscrições ficam abertas por tempo limitado. Clica aqui no link. Corre, garante sua vaga, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Pronto, recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1131. Bom, temos nossa história de capa, onde Yamato está montada no Komatio, o cachorrão de Wano, e eles estão perseguindo o ladrão da espada de Yazui. Otama e Speed estão vindo também. É legal ver que a Speed continuou com a Otama mesmo depois do final do arco. Quanto ao ladrão da espada, bom, pode ser Onimaru, que já fazia isso lá no arco de Wano. Mas vamos para o que interessa. Nossa história, que começa justamente com o Luffy muito feliz por finalmente ter chegado em Elbaf, a terra dos gigantes. Luffy está tão animado que continua falando e falando sobre o quão massiva é a ilha e como ele está empolgado com todos os gigantes. O Loki tenta falar, mas o Luffy não dá atenção. Até que o Loki fica zangado e grita pedindo silêncio. Um grito tão poderoso que assusta os lobos da região. Temos então a caixa de apresentação completa de Loki enquanto ele fala com Luffy, o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Loki, recompensa especial emitida pelo governo mundial, 2,6 bilhões de berries. E uau, essa recompensa é alta, hein galera? Mostra a força do Loki. Lembre que o Barba Negra, já como Yonkou, tinha uma recompensa inicial de 2,2 bilhões. Agora o ponto curioso aqui, além do valor, isso aqui sendo chamado de recompensa especial. O que isso significa? Será que é uma daquelas recompensas Only Alive, igual o Sanji teve? Isso adiciona alguns mistérios de por que essa recompensa tem uma emissão especial. Porque até onde sabemos, o Loki não é um pirata. Os conhecidos piratas de Elbaf são os gigantes guerreiros de Dory Brog. Mas antes deles, os capitães da tripulação eram Jaru e Joru. O Joru morreu lá pra Big Mom, tomou um ipom. E o Jaru tá vivo com 408 anos, o que impede o Loki de ser capitão deles em algum momento. E galera, Dory Brog tem uma recompensa agora de 1,8 bilhão de berries colocado em suas cabeças. E eles estavam em Egghead, ao qual sabemos a escala da coisa toda. Fora isso,
temos os novos piratas gigantes do Hyrule. Então a recompensa do Loki é realmente intrigante e interessante. Por quê? Vamos ver se vocês estão com a memória boa. O Sanji tinha um cartaz especial, porque é o único em toda a série a ter um Only Alive, ou somente vivo. Obviamente por conta de todo o plano de casamento. Vinsmoke, Big Mom, Judge colocou isso para buscar o Sanji. Mas a pergunta aqui para você é: por que o Sanji tinha um cartaz de somente vivo, se os cartazes de procurados são feitos pelo governo mundial? Por que os fuzileiros navais se importariam com o pedido direto de Judge? Lembram aí? Lembrou? Refrescou a memória? Bom, porque a influência da Germa era muito grande antes da aliança. Eles faziam parte do governo mundial antes de tentar se aliar aos piratas da Big Mom. E não eram apenas um país aliado. O Judge tinha um assento na Reverie antes do incidente da Big Mom. Ele era um dos 50 governantes mais influentes do mundo e fazia parte da Assembleia. Ele tinha influência real. Então eles disseram que queriam o Sanji vivo e o governo mundial mudou seu pôster. Germa se aliou a Big Mom e então eles foram expulsos dessa aliança com o governo mundial. Os marinheiros então e o governo mudou o cartaz do Sanji de volta para vivo ou morto. A pergunta agora é: quem influenciou a recompensa do Loki para ela ser especial, se ele não for mesmo um pirata? Será que vamos ter algo novo aqui com o Loki realmente não necessariamente sendo um pirata e o governo mundial lhe dando uma recompensa altíssima apenas pela ameaça percebida que ele representa, pela sua Akuma no Mi? Talvez eles o queiram vivo para poder obter essa fruta lendária passada de geração em geração e depois executá-lo. Porém, temos o outro lado da moeda aqui de por que talvez o Loki não seja conhecido atualmente como um pirata, mas pode ser um. E olha que bom, o Loki nos revela que ele está preso há 6 anos. E mais uma vez, testando a sua memória, qual evento mais importante ocorreu há 6 anos atrás? É um quiz aqui. Se lembram? Shanks se tornou Yonkou. E eu sinceramente começo a pensar que o Loki pode ter sido Yonkou antes do Shanks. E por isso o casamento com a Lola. Big Mom iria se aliar a outro Yonkou para derrubar Barba Branca, Kaido e o Uivo. E mesmo que não seja Loki o antigo Yonkou, de uma coisa eu tenho certeza: ele desempenhou algo na transformação de Shanks em Imperador. Aí, se pegarmos uma coisa interessante nesse capítulo, podemos começar a teorizar e juntar algumas peças desse enorme quebra-cabeça. O título do capítulo no original japonês é Loki do Submundo. Claro, está fazendo uma referência, uma alusão ao local onde ele está preso, o submundo de Elbaf. Mas e se for uma alusão direta ao submundo que conhecemos lá com a Big Mom? Um sistema de conexões, contrabandos e negócios obscuros que acabam escapando ao controle do governo mundial. Loki poderia ser o imperador do submundo? Uma recompensa que reflete essa ameaça e também o poder dele, conforme percebido aí pelo governo mundial? Interessante isso, né? Envolver-se em atividades consideradas criminosas pelo governo mundial ou associar-se a grupos que se envolvem nelas é o suficiente para garantir uma recompensa significativa pela sua cabeça. E pode ser por isso que o Loki tem uma missão especial. Eu sou sincero com vocês, eu sou um pouco fascinado com essa parte pouco explorada da história, que é o submundo. Eu já fiz 2 teorias de quem poderia ser o líder supremo do submundo. Uma bem recente, em que eu citei que o Chique Leão Dourado poderia ser o líder. E uma mais antiga, que eu gosto muito, do Shanks ser o atual líder do submundo. Mas primeiro deixa eu explicar para vocês por que eu acredito que tem alguém acima de tudo e não revelado. Notem uma coisa aqui: como nenhum dos Yonkous passados, Kaido, Barba Branca e Big Mom, se tornou o rei supremo dos mercados negros e do submundo. Nós conhecemos os chefes do submundo. Vimos o Morgan, a Stuzy, entre outros lá na festa do chá de Holy Cake. No entanto, eles pareciam aleatórios demais. O que significa que não havia qualquer probabilidade deles serem o verdadeiro rei do submundo que controlava tudo. Sabemos que, se existir, tem que ser muito forte e poderoso devido ao Doflamingo ou mesmo o Kaido não serem capazes de assumir as rédeas desses mercados obscuros. O que significa que o líder tem que ser pelo menos do nível Yonkou. O que combina com 2 pessoas agora: Loki e claro Shanks. Se o Shanks
tomou esse posto, as coisas ficam mais interessantes. Só para relembrar de onde saiu essa minha ideia do Shanks mafioso, os fuzileiros navais não chamam o Ruivo de capitão em nenhuma instância da série. Eles chamam ele de Ogashira, ou chefão. E os seus tripulantes também chamam ele de Kashira, ou chefe. É como se ele fosse o chefe de uma organização criminosa, o que o Oda utiliza para ele. O título do Shanks tá aludindo a Yakuza do mundo real. Legal isso, né? Vou fazer um vídeo à parte depois trazendo mais dessa conexão, porque agora ela acabou de entrar no meu hall de coisas favoritas para acontecer. Só para encerrar aqui essa parte da recompensa especial de Loki, é menor que a do Luffy. Considerando que geralmente o chefão, o vilão do arco de One Piece sempre tem uma recompensa equivalente ou maior, isso me faz pensar que o Loki pode não ser o inimigo final desse arco, ou pelo menos seja um antagonista, mas tem alguém por trás disso, né? Ou seja, Luffy vs Shanks está se aproximando. Mas continuando, Loki brada: eu sou o Deus do Sol que foi passado por gerações nesse país. Não fale sem minha permissão, humano. Agora diga-me o que acha do estado em que eu me encontro. O Luffy, muito atento, né? Ele diz que obviamente ele foi capturado. Loki o elogia por ser muito observador, mas afirma que ninguém deseja estar preso, certo? E se possível, ele gostaria de ser libertado também. Road. Isso aqui me pegou, é gargalhei demais. Road. Ver pela primeira vez Luffy corrigindo alguém que confundiu seu nome não tem preço. Que é demais. É sempre o Luffy que chama os outros por nomes errados. Lembra da Boggy? Então, o fato do Loki dar o nome errado ao Luffy e faz pensar que eles são muito parecidos. Curiosamente, o Luffy não se dirige às pessoas pelos seus nomes verdadeiros até que essas pessoas acabem ganhando o seu respeito. O que pode ser algo futuro aí entre esses dois. Bom, Loki explica que está nessa situação faz 6 anos e ele é a pessoa mais poderosa em Elbaf. Mas a árvore a qual ele está amarrado agora é a árvore do tesouro Adão, que é o próprio reino de Warland. E as correntes que o prendem agora são feitas de Kairoseki, pedras do mar. Então não há como ele escapar. Acertamos essa, hein? Essa é realmente a árvore Adão. E isso acaba de me empolgar mais com o Loki e a coisa do submundo, porque o Frank conseguiu essa madeira para fazer o Thousand Sunny no submundo. Será que é o Loki que vendeu? Por falar em Frank, ele podia pegar algum desses elos de corrente de pedra do mar para fazer tecnologia. São enormes, poderia fazer um general Frank de Kairoseki. Eu esperava que o Frank conseguisse algum Kairoseki em um ano. Lembra dessa teoria? Fazer o casco do navio e tal. Agora temos uma outra chance, né? Para ele conseguir uma quantidade bem grande desse material sem parecer forçado. E por mais forte que o Frank seja, ele merece um aumentinho de poder aí, porque ele não teve muita coisa desde o time skip. Eu esperava que em Egghead fosse sua chance de conseguir algumas atualizações, mas reforjar, integrar alguns desses enormes elos de correntes de Kairoseki no seu corpo ou no General Frank seria simplesmente insano. De qualquer forma, eu acho que Frank e Lilith vão acabar inventando alguma coisa aqui em Elbaf. Eu estou curioso também para escutar mais dessas duas árvores, né, que são duas das coisas mais importantes de toda a série, Adão e Eva. O nome já diz que se liga aos primórdios do mundo, e Elbaf pode nos revelar mais de quem viveu no Jardim do Éden do mundo de One Piece. Loki então sugere um acordo com Rhodes. Como Rhodes é um pirata, se ele encontrar uma chave na Vila Civil e libertar, o Loki vai esmagar uma tripulação pirata que o Luffy escolher. Isso aqui é legal, né, galera? Eu acho que vai ser usado em algum momento, hein? Eu acho que é uma arma de Chekhov engatilhada. Se o Luffy realmente soltar o Loki, resta saber qual vai ser a tripulação obliterada. Loki diz que essa terra nevada é chamada de submundo. É tanto uma prisão quanto um campo de execução para gigantes. Os gigantes cometeram os crimes mais atrozes, são forçados a descer aqui e ninguém ousa chegar perto por conta das feras que habitam a floresta. Aí olha essa fala que interessante do Loki, né? Ele fala sobre essa montanha que eles estão, que perdura por milhares de anos, e de acordo com a mitologia é conhecida como mundo primordial. Pegamos essa conexão com a árvore Adão, Eva e supostamente a existência de um jardim do Éden. Tudo indica que, sei lá, o centro do mundo de One Piece seria em Elbaf. Ser chamado de mundo primordial e você ter a árvore Adão aqui realmente acaba trazendo muito desse conceito de que Elbaf é muito importante para as origens do mundo. Isso inclui os próprios gigantes. Na sequência, o Loki fala que é o local onde o sol morreu. Galera, isso aqui é muito importante. Está praticamente confirmando que foi onde Nika veio a morrer. E aí você se lembra do chapéu de palha gigante de Mary Joyce e fica impossível
não olhar para aquele chapéu e não ver que ele é o chapéu original da divindade, não de Joy Boy como foi teorizado durante muito tempo. Minha teoria favorita desse momento é que o chapéu de palha gigante de Mary Joyce sim pertenceu a Nika, o gigante dos mitos e fábulas de Elbaf. E esse ponto aqui do Loki falar que foi aqui que o Sol morreu é curioso, porque muito provavelmente embaixo daquele chapéu gigante lá está o corpo de quem? Do próprio Nika. E olha que coisa curiosa, a árvore Eva, ela está lá na Red Line. Porém, somos espertinhos, o Oda não engana a gente sabe que a Red Line não é uma construção natural do mundo e muito possivelmente acabou sendo movida para lá quando a Red Line foi construída. Lembrando que na linha temporal 1500 anos atrás, ou seja, o ano zero do calendário do Luffy, porque a história de One Piece remete a 5000 anos, mas o ano zero, atualmente One Piece se passa em 1524, foi onde iniciou a idade do Círculo do Mar. Muito possivelmente é quando a Red Line foi construída. Não foi no século perdido. Se lembrem que os Lunarianos moravam em cima da Red Line. Então muito possivelmente a árvore Eva deveria fazer parte desse mundo primordial ao lado da árvore Adão. Mas acabou movida para a Red Line junto com o quê? Com o corpo de Nika. Então lá temos o corpo de Nika, a árvore Eva deslocados quando o mundo foi reconfigurado. Isso aqui para mim é uma revelação muito preciosa da mitologia do mundo de One Piece em si. Aonde o Sol morreu, ou seja, Nika morreu em Elbaf. O corpo está agora lá em Mary Joyce, junto da árvore Eva. E também toda essa conexão mundo primordial, Jardim do Éden. Guardem essas coisas aí, galera, porque o Oda está revelando sutilmente nas entrelinhas mais da origem do próprio mundo. Mas continuando, Loki diz que não sabe o que trouxe Luffy a essa cadeia de montanhas nevadas, mas é melhor ele tomar cuidado com as feras que ali habitam. Cada uma delas é um rei de uma montanha. Também amigos de Loki desde criança. Vemos então uma cena épica, um chamado aos bons tempos do time skip. Muitas feras enormes, semelhantes àquelas que vimos na ilha Ruskaina, onde o Luffy treinou com o Rayleigh, saem da floresta e cercam o Luffy. As 5 feras, um urso polar, um gorila, um lobo, uma cobra e um mamute. E algo chama a nossa atenção aqui, hein, galera. Loki é um príncipe, vem da família real. Certamente o castelo do rei deve estar no topo da árvore. Mas ele diz que essas feras são seus amigos desde que ele era criança. Legal isso, né? Isso me faz pensar em uma similaridade aqui entre Big Mom, Kaido, Luffy e o Loki. Talvez assim como o reino de Vodka com o Kaido, Elbaf não sabia o que fazer com o Loki, né? Um nosso odeio aqui de Elbaf. Então ele estava sempre sozinho. E assim como o Luffy teve que viver na floresta o tempo todo, onde seus únicos amigos eram esses animais, eu estou cada vez mais convencido de que o Loki não é um vilão, e sim mais parecido com o Frank ali em Water 7. É legal dessa parte dele estar desde criança em um local de execução e morte, porque faz parecer que o Loki deve ter vivido no submundo antes mesmo de ser acorrentado à árvore, porque o príncipe da nação viveria no submundo desde a sua infância, onde os prisioneiros são mantidos como punição. Bom, vemos que alguns humanos também surgem. Eles parecem ser subordinados de Loki. Usam máscaras de gás que cobrem seus rostos e peles de animais fedorentas para se protegerem das feras. Já Hold se mantém muito calmo quando vê as feras. Loki com seguidores humanos, eu imagino que sejam piratas que foram capturados aí pelos gigantes nos arredores e jogados aqui no submundo como sentença. Porque foi dito que intrusos não são bem-vindos em Elbaf, né? E eles provavelmente adoram o Loki porque ele pode protegê-los com segurança dessas feras que habitam o submundo de Elbaf. Então a pergunta que surge agora é: quais as chances do Capitão Kid estar aqui no submundo também? Legal, né? Mas bem, voltando aqui, o Luffy ele sente uma nostalgia ao ver as feras, enquanto o Loki tenta coagir ele a fazer o que ele quer, porque se o Luffy ousar desobedecer, esses caras não vão ficar parados. Eis então que o Luffy subjuga todas as feras usando seu Haki do Rei, chocando o Loki e os seus subordinados. Luffy então pula em cima da mão do gorila, todas as feras olham para ele de uma forma muito amigável. Eis então que os subordinados de Loki dizem algo muito interessante. Eles esperam que o Luffy não os faça desmaiar, assim como quando Shanks, o ruivo dos Yonkou, veio até aqui. Luffy escuta o nome do ruivo e mira sua atenção em saber por que Shanks esteve aqui. Loki, no entanto, se pergunta quem de fato é o Luffy. Observa a maneira emocional como o Luffy fala sobre o ruivo aqui. Então ele o provoca.
perguntando a Luffy se ele conhecia o Ruivo. E sim, ele veio a Elbaf, aquele pirata covarde. Quando o Luffy escuta isso, ele ativa o Gear 4 e dá um socão no Lock, que desvia por muito pouco do soco, movendo a sua cabeça. Lock, seus subordinados, as feras enormes e eu ficaram em choque. Lock rosna e pensa que se sair dali, a primeira coisa que ele vai fazer é matar o Luffy. Mas por fim diz que só estava brincando. Já o Luffy o alerta para não dizer isso novamente. Luffy pergunta o que o Shanks tem a ver com os negócios de Elbaf, se ele ainda está aqui na ilha. O Lock então inicia a barganha final. Ele não vai contar nada ao Luffy de graça. O fato do Shanks ter derrubado os subordinados do Lock tem algumas implicações aqui muito interessantes. Ou ele pode ter ajudado a capturar o Lock junto dos gigantes, ou então ele veio fazer uma visita e o Lock fez a mesma oferta ao Shanks para o libertar, e oferecendo quem sabe para matar o Barba Negra e a sua tripulação em troca. Shanks obviamente não aceitou porque não queria arriscar que a tripulação do Barba Negra pegasse a fruta lendária do Lock. Provavelmente é por isso que o Lock o chamou de covarde. E claro, agora Luffy possivelmente vai libertar o Lock para escutar mais sobre a vinda do Ruivo a Elbaf. Lock parece ser um antagonista, ou um vilão muito inteligente do tipo manipulador. E depois de muito tempo é bom ver. Do Flamingo foi o último, e isso foi em 2014. Agora já consigo ver que o Lock vai ser meu favorito desse arco, manipulando o Luffy, como obviamente ele deveria ser, já que Lock é o deus dos truques, mentiras e trapaças. Espere até que o Soap o supere nas mentiras e se torne o herói de Elbaf. Mudamos então para a ponte do castelo acima do Luffy, do Lock, Nami e os outros. Vem o Road correndo atrás deles na ponte, enquanto Gerd Goldberg também está correndo atrás do Road. O Zorão quer derrubá-los, mas o Soap o contém. Diz que eles podem ser amigos de Dory e Brog, ou mesmo do Luffy. Então todos decidem correr para a vila de Elbaf na parte superior. De volta ao submundo, mas em uma área diferente de onde o Luffy e o Lock estavam, vemos o Hairudin e o Stance, o carpinteiro do navio dos piratas gigantes. Eles derrubaram um alce enorme que mais parece o que? Um tiranossauro. Hairudin gargalha alto por pegar o alce, que não se pode achar nas florestas acima. E ele vai preparar um banquete para os chapéus de palha. Stansen, porém, pensa em como diabos eles vão carregar isso, já que é muito pesado e eles não podem usar o Spenter, porque está nevando. Olha só galera, Spenter utiliza aqui kanjis que significam Pedra do Sol. O que eu acho muito legal quando lembramos da teoria de que o reino antigo, a energia invisível, pode ter sido energia solar, né, usada para ativar suas máquinas. Outra curiosidade sobre Pedra do Sol, ligado na mitologia nórdica, pelo menos com os vikings aqui. Quem assistiu a série Vikings inclusive deve ter se deparado com isso. Eles usavam um artefato chamado Pedra do Sol para navegar. Por quê? Eles usavam um cristal ao qual eles apontavam no céu, pegavam a direção do sol e usavam isso de guia. Curiosidade interessante. Apesar que aqui parece que eles vão usar esse tipo de artefato, a Pedra do Sol aqui, para mover o enorme Tiranossauro Alce. Tiranossauro, o tamanho do negócio. Não sei se vai ser usado até para navegação porque eles estão na ilha. O conceito pode realmente vir da energia de um artefato do próprio reino antigo que é alimentado pela energia do sol. E eu acho que Oda vai acabar indo para esse caminho, combina bastante. Ao mesmo ponto, lembrando também de conexões curiosas, Pedra do Sol usado pelos Vinks para navegar, se orientando pelo sol. Eu lembro dos Road Poneglyphs, que podem não ser na verdade chamados de Road Poneglyphs. Eu gosto dessa teoria, é uma das minhas teorias favoritas que eu tenho quase certeza que vai acabar acontecendo. O que acontece? Lembram que Raftel virou Laugh Tale? Não sabíamos, né? Tinha o nome escritinho ali, mas não tinha a romanização. Então durante anos todo mundo chamou de Raftel, Raftel aqui, Raftel ali. Depois foi Laugh Tale. Aí você tem as pedras vermelhas chamadas de Road Poneglyphs. Não faz qualquer sentido poneglyph de estrada. Por quê? Né? Marca um X, não marca uma estrada. E se na verdade também tiver outro nome escondido aqui, perdido nas traduções, porque nunca foi romanizado Road Poneglyph. Apenas usamos isso de traduções. Assim como Raftel, essas pedras vermelhas podem ter outro nome. Ao invés de Road, de estrada, ser Lode. Né? Lodestar, a última ilha que aponta no Log Pose. Você tem também o Roger nascendo em Logtown, que fica no arquipélago de Polistar, estrela polar. E a Lodestar é uma estrela real usada na navegação, especificamente no tempo aí que o Luffy se passa, 1500. O pessoal usava essa estrela polar
como navegação, assim como os vikings usavam a Pedra do Sol para se orientar. Eu acho que vai se chamar Lode Poneglyphs e mais ainda, não vai apontar uma ilha no mapa ali, vai apontar uma estrela ao qual eles devem seguir, né? De dia eles usam as Pedras do Sol para navegar, conseguem chegar no ponto. Quando anoitece, entre o X marcado com as 4 pedras, ao qual eles conseguem por fim achar a estrela que devem se orientar para chegar na última ilha. É legal que a gente começa a falar de uma pedra, né? Pedra do Sol. Já estamos localizando a última ilha. Quando acontecer, se lembra disso, hein? Eu acho que o Road Poneglyph vai acabar sofrendo uma alteração no nome. Vai ser Lode Poneglyph. Combina muito mais, inclusive, com a última ilha apontada pelos Lowly Poses. Mas o que realmente me preocupa aqui é que o Hyrule deve ter matado um dos amigos de infância do Loki. Bom, temos por fim a apresentação geral e profissões dos novos piratas guerreiros gigantes, autoproclamados subordinados dos piratas do Chapéu de Palha. A geração após Dory e Brog vem com uma tripulação pirata formada por 5 membros inicialmente. O Capitão Hyrule, Navegador Road, Carpinteiro Stansen, Médica Gerd e o Cozinheiro Goldberg. E depois disso vamos ao navio de Dory Brog, que já está na região marítima de Elbaf. O navio está navegando bem próximo a uma criatura marinha, mas muito próximo também da costa. Brook está cortando o cabelo da Robin a pedido dela. O Brook fez um corte com franjinha, então a Robin assumiu de volta seu penteado antes do time skip, o que certamente vai levar a uma nova leva de top 10 casais. Tô brincando, tô brincando. Ficou muito bonita. Eu amo os visuais pré-time skip da Robin e da Nami. Ao mesmo ponto, é notório como Oda mudou tanto o estilo de arte ao longo dos anos que ao primeiro olhar aqui eu não consegui reconhecer a Robin que eu vi em Arabasta. Mesmo assim, gostei. Eu acho que o penteado da Robin aqui vai acabar sendo utilizado, sabe pra quê? Chocar a Vivi. Porque quando ela voltar à tripulação ela vai encontrar a Miss All Sunday ali. Legal, né? O navio então chega a Elbaf. Todos ali no navio estão felizes, comemorando, vendo a ilha colossal. Eles preparam um banquete, um brinde para poder reunir-se com seus amigos. Mas no ápice de tudo, em algum lugar de Elbaf, vemos alguém gritando muito nervosamente, pedindo socorro, porque Jaguar de Sal caiu e não está se movendo. Certamente, eu espero que o Sal desmaiou de descrença de que a Robin está em Elbaf. Eles sabem da chegada do Chapéu de Palha. Não à toa, temos aqui o Hyrule já caçando, preparando um banquete. Então, o Sal pegou a doença. Eu estou prestes a rever de uma pessoa muito importante e acabou desmaiando. E o Soap ficaria orgulhoso dele. Que capítulo insano. O que você achou da recompensa do Loki? Por que uma emissão especial? Ele pode ter sido realmente um pirata fora dessas duas tripulações que conhecemos? Pode ser, ainda mais 6 anos que ele está preso. Exatamente o mesmo tempo que o Shanks acabou virando Yonkou. Seria ele o Yonkou antes? Curioso isso, hein? Oda flertando com umas coisas legais. Vou preparar depois um vídeo todo sobre isso aí, pra gente falar um pouquinho mais do submundo, da máfia, conexões, Shanks e Loki. Capítulo excelente, nota 11, curti bastante. E você, o que achou? Alguma teoria? Deixa aqui, junto do seu review, gosto de ver o que vocês pensam. Obrigado meus amigos, até a próxima, hein? Valeu por assistirem, fui!